Muito bem, vamos lá, pessoal. É, vamos dar continuidade então ao estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, e o espírito, o César Augusto Meleiro, tá? Que foi o espírito que editou este livro aqui, ok? Bom, nós vimos a palestra do Urbano, né? Do Urbano Francisco de Assis Xavier no plano espiritual, falando sobre as transformações do planeta, né? Então, a palestra no capítulo 27, o final dos tempos e a nova era, tá? Então, nós vamos agora pegar. É, é isso, né? Nós terminamos o capítulo 27, né? É, isso, já terminamos, né? Então, agora vamos lá. Capítulo 28, respondendo a perguntas, tá? Respondendo a perguntas. Então o César continua aqui, né? A assistência estava sob o impacto das palavras proferidas pelo orador. Muitas indagações assoberbavam-nos a mente. Encerrando sua locução de forma simples e despojada, irmão Urbano franqueou algum tempo para responder a perguntas. Iniciando essa segunda parte das atividades, um dos presentes, cavalheiro idoso e bem apessoado, indagou: como nos prepararmos para as tarefas de auxílio citadas? Então, esse senhor, né, depois que o Urbano abriu para as perguntas, um senhor fez uma primeira questão, né? Como nos prepararmos para as tarefas de auxílio citadas? Né? Porque o Urbano falava a respeito da ajuda que seria necessária para os encarnados, para os espíritos em torno do planeta. Né? Os bons espíritos já ajudam a todos nós o tempo todo, né? Mas na fase de transição, certamente a ajuda se dá redobrada. Por quê? Porque em meio às convulsões sociais, em meio às convulsões climáticas, em meio às convulsões geológicas, em meio às convulsões econômicas, né, físicas do planeta, mortes coletivas, nós não sabemos exatamente o que iria ocorrer, o que vai ocorrer, mas certamente vai exigir muito mais, tanto de nós encarnados quanto dos espíritos. Né? Então, ele está perguntando como então nos prepararmos para o auxílio vão dar, como os espíritos podem se preparar. Né? Aí Urbano falou: serão abertos cursos de aprendizado intensivo, capacitando a todos os interessados, dentro das suas condições e áreas de afinidades, além dos que já estão sendo oferecidos. É só fazerem as inscrições. Né? Então, assim como o André Luiz, né, no livro Nosso Lar, quando o governador falou da guerra que estava iminente, que era a Segunda Guerra Mundial, e quando ele falou lá diante de toda a população lá de Nosso Lar, o que iria ocorrer, que seriam necessárias muitas pessoas para ajudarem nos campos de batalha, na preservação da paz aqui no Brasil e tudo mais. Então o André Luiz até ficou animado, falou: puxa, eu quero também ajudar lá, né, nos campos de batalha. Né? Aí o Silas falou assim, acho que foi o Silas ou o Tobias, eu não lembro. Mas aí falaram para eles: não, André, mas será que você está pronto para isso? Eu acho melhor você se preparar primeiro, você acabou de chegar aqui no nosso lar, né? Mas você pode se candidatar, você pode fazer o curso contra o medo. Né? Você pode entrar na aula do curso contra o medo. Né? Aí o companheiro do André Luiz explica, né, que nestes momentos, esses cursos,
principalmente aí contra o medo, é muito importante, porque é uma das coisas que mais, muitas vezes, nos atrapalham no momento de crise, são os medos que a gente tem. Os medos, eles nos paralisam. Os medos, eles nos congelam em momentos que nós precisávamos agir, agir para socorrer. Imagina um médico, imagina um enfermeiro com medo, né? Ele não vai conseguir exercer o seu papel, né, diante dos sofredores, né, pessoal? Então, por isso que é importante a gente superar o medo, né? E esse é um dos tipos de cursos que os espíritos fazem, né? Tem cursos voltados para as línguas, tem cursos voltados para os primeiros socorros, né? Tem cursos voltados aí, né? Os espíritos devem ter uma gama de possibilidades muito interessantes, né? Que nós nem conhecemos, né? Mas que dão base para as tarefas, né? Para a organização dos trabalhos nesses momentos de crise, né? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? O som tá ok, né? É, então serão abertas, né? Novos cursos serão abertos para aprendizado intensivo. É só fazer as inscrições, né? Uma senhora inquiriu temerosa: Irmão Urbano, tenho ainda muitas dificuldades, resquícios de um passado culposo, e temo não poder ficar por aqui. O que acontecerá com aqueles que não estiverem em condições de permanecer nas zonas próximas da Terra? Então, uma senhora com medo aqui, né, de não ficar no planeta. Vocês entenderam? Uma senhora que estava com medo de não ficar no planeta. Então, ela se sentia muito culpada em função do passado, né, de erros, tal. Então ela está perguntando, né, o que acontecerá com aqueles que não estiverem em condições de permanecer nas zonas próximas da Terra? Aí a resposta, né? Serão fatalmente atraídos para o novo planeta, que os acolherá como sendo o novo lar, conforme dito anteriormente. Fazendo uma pausa e fitando a interlocutora com ternura, concluiu: Contudo, minha irmã, não deve preocupar-se demasiadamente. O fato de estar aqui denota que suas condições espirituais e vibratórias estão em níveis aceitáveis. Ai, ai. Ainda bem, ufa, né? Ufa. A mulher deve ter respirado aliviado, né? Mas todos nós, né? Fica que nem, será que a gente tem condição de permanecer aqui no planeta, né? Aquela coisa. Aquele, aquela tensão no ar, né, pessoal? Todos nós acho que ficamos preocupados, né? Será que a gente fica aqui ou será que a gente vai para outro planeta, né? A gente não pode amolecer, né? Achar que o jogo tá ganho já, a gente acaba perdendo na prorrogação do segundo tempo, né? Ou acaba perdendo nos pênaltis, né? Então, imperfeições todos temos, desde que espíritos em evolução. E não pense que por estar aqui falando, sou diferente de todos os que aqui estão. Não. Também carrego minha cruz e tenho obstáculos de vulto a vencer. Portanto, trabalhemos e confiemos, né? Então, é isso aí, né? Eu me lembro uma vez, pessoal, o meu avô, Urbano, ele tudo leva a crer que ele foi um espírito muito ligado a guerras, né? Ele tinha uma coisa muito firme, assim, uma coisa meio de general, assim, sabe? Quando encarnado, as palestras dele, quem ouvia, assim, diz que era de uma energia, assim, diferente, era de uma autoridade, uma coisa assim meio diferente, né? Inclusive, vocês vejam que coisa, né? Você vê que coisa, o seu Piscininho, que era um senhor que já falecido, deve estar no plano espiritual elevado lá, né? E se estiver nos ouvindo aí, um abraço para ele, né? O seu Piscininho, que foi um entusiasta do espiritismo na região, era um senhor muito rico aqui na região e tal.
era, era comerciante de café, né? Na época áurea aí do. Muito interessante, mas ele era tão entusiasta, ele era tão assim, a pessoa de coisas novas assim, que o meu avô, o Urbano, né? O seu Piscinim mandava gravar palestras dele. Isso, veja bem, que década que foi isso aí? Antes de 40, se eu não me engano, né? Ele mandava gravar, ele mandava gravar palestras do meu avô e mandava fazer LP na época. Vê que coisa, né? Eu lembro que na casa da minha avó tinham palestras do meu avô gravadas em LP, aqueles bolachão grandão. E numa época que os recursos eram muito escassos, né? As condições tecnológicas. Hoje em dia a gente gravar palestra é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas na época, nossa senhora, né? Então o seu Piscininho, ele era, né? Ela foi uma pessoa muito boa. Eu conheci ele quando era criança, né? Mas ele já fazia isso na época, né? Só pra gente ter uma noção, né? E teve, inclusive, uma. Eu estava falando do Urbano, né? Dessa coisa meio de general dele, né? Mas teve uma das reuniões mediúnicas, por vezes ele se comunicava conosco, né? Nas nossas reuniões e tal. E numa delas, que nós socorremos um grupo de espíritos muito necessitados, a gente ficou mais de um ano trabalhando com um determinado grupo de espíritos que gerava muita pressão sobre o nosso grupo. Foi uma coisa muito forte que nós vivemos assim, sabe? Isso, isso, isso. Eu era solteiro ainda, devia ter uns 19 anos, talvez, 19, 18, por aí, não lembro direito. Mas uma vez, depois da gente socorrer vários espíritos, a gente teve reuniões assim memoráveis, assim, né? E aí no final do socorro lá, o Urbano se comunicou e falou assim, ó, e eram espíritos ligados à guerra. Era um grupo de um exército praticamente. É de vinil, exatamente. Então, era um grupo ligado, era um exército todo aí que a gente estava socorrendo, né? Uma situação muito, muito dramática que nós vivemos em alguma encarnação aí que não ficou clara pra gente. E aí no final o Urbano falou assim, olha pessoal, hoje encerra-se um período da nossa existência. Com esses espíritos que foram socorridos hoje, encerra-se uma época da nossa vida. É até de arrepiar, só de lembrar isso aqui me arrepio todo. Né? Por quê? Porque os espíritos vão por camadas também, vão socorrendo espíritos ligados a uma época da nossa vida, né? E depois vão ajudando de outras, conforme seja possível, não que seja tão matemática, coisa assim, né? Mas com aquele socorro tinha fechado uma época da nossa existência. Quer dizer, tinha socorrido todos os que nós prejudicamos numa certa faixa da nossa vida, né? Certamente ficaram outras épocas aí a serem trabalhadas, né? Mas era justamente uma época ligada à guerra, né? E certamente o Urbano fazia parte também desse processo, pelo que deu a entender, né? A Maria era amigo de Dona Deolinda também, ali. Lembro, exatamente, o seu Piscininho, né, Maria? É, pessoa muito boa. Quando eu era adolescente, ele ainda estava vivo aqui em Rolândia, né? Morava em Rolândia. Então vamos lá, continuando, né? Então, então, pessoal, todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos um passado a expiar, temos comprometimentos do passado e coisa e tal. Então, ninguém espera que sejamos perfeitos para permanecermos no planeta, né? Mas o que se espera, pelo menos, é que nós tenhamos boa vontade, né? Os espíritos, pelo menos, que já têm boa vontade, que já se arrependeram dos erros do passado, os espíritos que já estão procurando reconstruir suas existências,
acredito que já demonstrem condições a permanecer no planeta, né? Então, aí não, né, é difícil a gente dizer, porque, né, nem os espíritos colocam para a gente de uma forma assim muito clara, né? Quem somos nós para falar alguma coisa, né? Mas acredito que pelo menos os espíritos de boa vontade, aqueles que já percebem os próprios erros e procuram se melhorar, acredito que a tendência é ficarem no planeta, né? E aqueles mais rebeldes, mais, ainda que permanecem no crime, né? Acredito que até uma certa faixa aí, né? Serão convidados a continuarem, né? A sua tarefa em outro planeta, né? Mas os espíritos é que sabem, a gente não sabe quase nada a respeito disso, né? Então vamos lá. É, a dama agradeceu a resposta com expressão mais tranquila no semblante. Caro irmão, perguntou outra senhora, aproveitando o gancho. Se não for indiscrição, gostaria de saber, no seu caso particular, o que pretende fazer? Né? Perguntou então para o Urbano. Que no caso particular dele, o Urbano falou que muitos espíritos estavam se candidatando a reencarnar para ajudar na evolução, tal. Aí alguém então perguntou, e o senhor, o que o senhor vai fazer? O que o senhor pretende fazer? Né? Meditando por alguns segundos, como se tivesse sido atingido nas fibras mais profundas, contendo a emotividade, respondeu atencioso. Também desejo dar minha parcela de contribuição ao esforço de todos. Pretendo reencarnar na Terra nos anos vindouros, com programa de auxílio aos povos sofridos do planeta. Dessa forma, resgatarei uma parte dos múltiplos débitos contraídos no pretérito com a justiça divina. Muito lesei o próximo, e é justo que restaure construindo o que ajudei a destruir. Né? Inclusive, faz um bom tempo, né, que o Urbano fala em reencarnar. Faz um bom tempo já. Ele nos falou a primeira vez, né, faz muitos anos já que ele falou, que estaria preparando para reencarnar, né. Coitada, a minha avó estava encarnada ainda, ela quase entrou em depressão, tadinha. A minha avó, quando a gente falou isso, ela ficou até desanimada, tadinha, porque ela ficou viúva muito cedo, né. Ela ficou viúva muito cedo, meu avô morreu cedo. E ela ficou com 7 filhos para criar, né? E, e continuou firme, trabalhando a vida inteira na doutrina espírita, trabalhando para ajudar a família e tal. E meu avô sempre ajudando, sempre se comunicando, e, né? Sempre foi muito próximo esse contato. Mas aí ele fala que vai reencarnar, né? E ela não tinha nem desencarnado ainda, né? Já pensou, tadinha, a tristeza dela, né? Mas aí depois ele falou assim, não, avisa a irmã Bertina que não é assim não. Vou esperar ela chegar aqui, nós vamos. Né, tadinho, né? Então ele ficou lá esperando ela, devem estar juntos lá agora, aproveitando um pouco, né? E ela teve Alzheimer, tadinha, né? Nos últimos anos dela. Mas agora tá bem lá, né? Então, não é fácil, né? Mas ele também, né? Pretende voltar, né? Pretende, logicamente, ajudar aos povos, né? Todos nós, todos os povos aí que vamos passar sofrimentos, né? Um rapaz do nosso grupo, Paulo, indagou em seguida. Irmão, tenho dúvidas em relação às profecias. Quando encarnado, tinha muito interesse por esses assuntos e lia bastante, especialmente a Bíblia, visto que pertencer ao ramo cristão das igrejas reformadas. Tendo ainda uma visão algo distorcida do problema, a qual se modifica aos poucos em contato com as realidades maiores do espírito. Entretanto, como fica a questão do livre-arbítrio? Como conciliar a liberdade de escolha que podemos exercitar por ato da nossa inteira vontade com a existência das predições, indicando que o futuro já estava previsto? Então é interessante a pergunta do Paulo, né? Eu acho que é o Paulo Hertz aqui, se eu não me engano.
que escreveu aquele livro Só o Amor Liberta, né? Depois ele veio a escrever esse livro Só o Amor Liberta, um livro muito bom, inclusive, através da minha mãe, né? O Paulo Hertz. Então ele falava que ele era na Terra, ele gostava de ler a Bíblia, né? Provavelmente o Apocalipse, aquilo que falava sobre esses momentos que nós estamos vivendo, que nós viveremos, né? Mas ele pergunta então, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Por quê? Porque para existir profecias, de certo modo, significa que o futuro já estava programado, vamos dizer assim, já estava estabelecido, né? Então o futuro já era uma realidade, já era um fato, já era determinado, e como é que fica o nosso livre-arbítrio? Então qualquer coisa que nós fizermos não vai mudar nada, porque já foi predito, já é o que vai acontecer, então, né? É isso que ele está perguntando. Como é que fica o nosso livre-arbítrio? Nós não temos condição de alterar o futuro, de alterar os fatos que iriam ocorrer, as profecias, será que nós não temos condição de alterar? Como é que é essa relação, então, de fatalidade e livre-arbítrio aí, né? Nesse sentido específico, né? Excelente pergunta e muito pertinente, considerou Urbano, prosseguindo. As profecias entram na lei das probabilidades, né? Como não poderia deixar de ser, né, pessoal? Tudo que se trata de futuro é algo que, teoricamente, não existe, vamos dizer assim, né? Existe como, teoricamente, existe como probabilidade, né? É como se tivéssemos infinitos caminhos possíveis para o futuro, situações possíveis para caminharmos. Depende de cada escolha que fazemos, né? Agora, tem situações que já são mais prováveis. Então, num cálculo de probabilidades, que Deus tem condição de calcular muito bem, né? O que é mais provável, né? Dentro de cálculo de probabilidades tem coisas já mais certas, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui, né? Excelente pergunta, muito pertinente, né? As profecias entram na lei das probabilidades. Existem técnicos na espiritualidade que fazem a projeção para o futuro, demonstrando o que provavelmente poderá ocorrer, né? Então, para cada ação nossa, para cada ação da coletividade, nós podemos alterar, né? Conforme cada ação que nós temos durante o dia, nós podemos reconfigurar os nossos caminhos, o nosso futuro. Reconfigura todo o nosso futuro, a cada ação que nós fazemos, né? Então a espiritualidade sabe avaliar, através de técnicos, né, conhecimentos profundos, o que é mais provável, né? Conforme a situação atual, o que é mais provável daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Que a gente mude, que as nossas atitudes mudem, que o planeta mude, que a parte geológica mude, que tudo. Ou a probabilidade é que essas coisas ocorram como foi previsto, né? Então, existem leis naturais, a lei de rotação do planeta, a lei de rotação de translação no giro do seu próprio eixo, tá? São leis naturais. Então elas se cumprirão. Agora, como nós viveremos esse estado de coisas depende muito das escolhas pessoais que fazemos. Os fenômenos naturais ocorrem porque eles são fenômenos cíclicos. Ocorrem a cada dia, a cada ano, a cada 25 mil anos, mas ocorrem. Agora, como eu vou viver desses fenômenos? Como eu vou viver cada dia? Como eu vou viver cada ano? Como eu vou viver? Como eu me prepararei para a precessão dos equinócios, a alteração do eixo da Terra? Como é que eu vou me preparar? Como é que a humanidade vai se preparar para isso? Aí que entra o nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos alterar, podemos passar pelas mesmas circunstâncias, mas de forma diferente. Nós não podemos alterar a ordem dos planetas, a ordem da gravitação, nós não podemos alterar as leis naturais, mas podemos viver dentro delas conforme as nossas escolhas, tá? Então é lógico, existe uma certa determinação, nós estamos determinados aqui
num contexto físico, astronômico, tem uma certa determinação. Mas mesmo dentro dessa determinação existe o nosso livre-arbítrio, né? A cada dia, a cada hora. Tá? Então, é, quando fazemos um planejamento, continua o Urbano aqui, né? Quando fazemos um planejamento, estabelecemos objetivos e metas a alcançar, mas de modo algum significa que já esteja no plano do concreto, da execução. Então é uma outra questão. Ah, mas está programado. Está programado, mas a gente pode alterar o programa. Ah, mas a programação reencarnatória tem. Mas ela é flexível. Ela pode ser alterada. Ou para pior ou para melhor também. Então, você planejar não significa aquilo se concretizar exatamente conforme o planejamento. Né? Tem as mudanças conforme as nossas escolhas. Né? O trajeto a ser percorrido estará sujeito a alterações, mudanças, como numa viagem. A criatura sempre terá condições de decidir seu futuro, através dos atos que se permita realizar, bons ou maus. O porvir será agradável ou desditoso. Né? Então a gente recebe mediunidade. Né? A gente planejou, a gente projetou isso no plano espiritual, a gente chega aqui, uma certa idade, surge mediunidade. Né? Isso você escolheu lá, você aceitou lá. Chega aqui, a gente quer mudar de opinião. A gente quer que tire a mediunidade. Né? Mas a gente pode fazer escolhas no sentido de usar bem, de nos prepararmos bem, né? De canalizarmos a força mediúnica. Ela faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Então vamos lá. Ao programarmos uma reencarnação, estabelecemos diretrizes que não necessariamente serão executadas, ficando sujeitas ao exercício do livre-arbítrio. Então, em relação a fenômenos físicos da natureza, que obedecem a leis cósmicas, sim, cumprir-se-ão as profecias. Então, olha aqui, né, para a gente não ter dúvida. Então, Urbano fala que, sim, com relação às questões físicas, astronômicas, né, as leis cósmicas, né, sim, cumprir-se-ão as profecias. Né? Por quê? Porque são leis, né, do giro do planeta, leis geológicas, que fazem parte das leis naturais, né? Então não se trata de uma questão religiosa, né? Se trata de uma questão física, né? Tá? Alguns religiosos é que tiveram a capacidade de captar a intuição do que ocorreria, mas isso não é por causa da religião. Não são as religiões que predisseram, mas é que alguns religiosos em estados alterados de consciência, estado místico, é que tiveram a condição de captar, como médiums que eram, né, que são. Né? Então, mas não é a religião que vai acabar com o planeta, aquela coisa toda. Né? Em relação ao homem, como ser inteligente e imortal, criado para o progresso, existe um determinismo mais flexível, se assim posso me expressar, porque depende de um elemento altamente diferenciado e maleável, que é a vontade. Né? Então, com relação à parte, às leis cósmicas, materiais, sim, vai ocorrer. Mas com relação aos homens, como a gente vai passar por essas mudanças físicas, astronômicas, tá? Aí o determinismo, entre aspas, é mais flexível. Lógico, nós programamos algumas coisas, então algumas coisas foram determinadas por nós mesmos, né? Mas mesmo assim, aí é mais flexível. Depende da nossa vontade. De acionarmos a mente através da vontade para o bem ou para o mal, para a aceitação, para a negação, para a resignação, a rebeldia. Como que nós vamos vivenciar os fatos do dia a dia? Né? Aí dependerá da nossa personalidade. Né? Além disso, quando o espírito. Desculpa. Além disso, quando o espírito demonstra desejo de progresso,
lutando para vencer suas imperfeições e trabalhando no bem, funciona a misericórdia divina como um bálsamo, amenizando as dificuldades que tem que passar, compreendeu? Então aí tem aquele fator, né? Quando a pessoa tem boa vontade, está se empenhando, né? De uma forma cuidadosa, amorosa, né? Então, mesmo trazendo débitos do passado, mesmo trazendo situações complicadas, o fato de estar exercendo a boa vontade faz com que os espíritos, a gente se sintonize com os bons espíritos e atenue um pouco a rudeza das provas que nós teríamos de passar, ou que nós passaremos, né? Então, diminui a aridez, a rudeza. Por quê? Porque ela é acompanhada por atenuantes aí, fatores que nos dão amparo, orientação, estímulo, né? Então, fatores que nos apoiam para que passemos pelas dificuldades sem cairmos, sem desabarmos. Por quê? Porque estamos sustentados por aqueles que se aproveitam da nossa boa vontade, se aproveitam de um modo bom, né? Não de um modo pejorativo, mas de um modo bom, se aproveitam da receptividade, da oração que nós fazemos. Então eles nos ajudam com maior facilidade a passarmos pelas provas que temos que passar, né? Afinal de contas, as provas a gente passa para aprender, para nos melhorar, né? Não necessariamente como punição do alto, mas como exercício também de melhoria, né, pessoal? Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Além disso, tá, isso aqui já foi. Perfeito, compreendeu? Perfeitamente, obrigado, né? Aí o Padilha questionou em seguida: Irmão, apesar de sabermos que a verdadeira pátria é a espiritual, temos ligações afetivas ainda muito intensas com o solo que nos abrigou na última romagem terrena, o Brasil. Como ficará a situação da nossa terra, nossa terrinha, do povinho aqui? A Padilha, que é um amigo nosso aqui na nossa cidade, né? Ele perguntou então, né? Quer dizer, e o Brasil, né? A gente tem ligações com o Brasil, tal. Como é que ficará o Brasil? Um murmúrio manifestou-se no público, demonstrando que a preocupação era geral. O orador sorriu respondendo: Segundo informações que poderão ser colhidas em livros existentes, ao Brasil será conferida uma grande missão pelas suas condições especialíssimas. Estamos habituados a conviver com problemas socioeconômicos, culturais. Em virtude disso, acreditamos estar em desvantagem em relação a outras nações do planeta, que denotam um nível de vida superior, né? Então, assim, como a gente tem sido treinado aqui no Brasil, né? A população em geral, né? Tem sido treinada a lidar com problemas os mais difíceis, né? Carências de todos os tipos, tal. A gente vê isso como coisa ruim, a princípio, né? A gente vê isso como um problema, tá? Mas a gente sabe que até mesmo as dificuldades que a gente vive podem não ser exatamente o problema maior, né? Que barulho é esse? Tá tendo algum barulho aí, pessoal? Tá algum barulho diferente aí que vocês estão ouvindo? Ok. Então vamos lá, pessoal. Então continuando, né? Até perdi o que eu estava falando aqui. Tá, está falando do Brasil, né? Da preparação, da preparação. A gente estava falando da preparação do planeta, né? Do planeta não, preparação nossa aqui no Brasil, né?
A gente vê as dificuldades como um grande problema, né? Mas aqui ele diz, né, na sequência, né, contudo, os problemas vivenciados na atualidade brasileira são produto de contingências naturais do progresso, como uma casa em reformas, onde tudo está fora de lugar, mas cuja confusão faz parte de um planejamento maior, que é a melhoria das condições existenciais. Então veja bem, nossa casa está em reforma aqui. O Brasil é uma casa em reforma, o Urbano considera, né? Pessoal, mas quando nós passamos por dificuldade, nós aprendemos muitas coisas também. A gente se sente em desvantagem a outros lugares devido a esses problemas, mas muitas vezes outros povos, em meio às dificuldades que nós vivenciamos aqui, talvez se desesperassem, talvez se afligissem, talvez se revoltassem, né? E quando uma situação planetária estiver mais intensa, será que as pessoas que estão acostumadas a uma vida muito confortável, uma vida muito organizada, uma vida muito limpinha, uma vida muito segurança, né, de muita estabilidade, será que essas pessoas estão preparadas para um momento de crise planetária? Será que elas estão preparadas para viver num momento de instabilidade sob todos os aspectos? Não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros porque temos passado dificuldades. Eu estou dizendo que, de certo modo, as dificuldades acabam que nos treinando também, né? A gente acaba tendo mais fé, a gente acaba tendo mais confiança na ajuda espiritual, né? Colocando a segurança onde ela realmente deve estar, não é fora de nós, é dentro de nós. A real segurança não é a segurança que vem, né, de morar num lugar todo bonito, todo seguro, todo, não é exatamente daí. A grande segurança é a segurança que nós vamos conquistando pela nossa harmonia interior, pela nossa adesão aos princípios corretos, ao que é certo, ao que é justo, ao que é bom, ao que é verdadeiro, né? É isso que vai nos dando a segurança real. É a aquisição da fé, superação de dificuldades, é isso que nos dá a segurança, né? Às vezes a pessoa cresce, desde pequenininha, cresce num ambiente onde teve tudo. Aí na primeira dificuldade, né, lá pela adolescência, quando surge a primeira grande dificuldade, a pessoa desaba, entra em depressão. Porque não estava acostumada a passar por dificuldades nenhuma, não estava acostumada a receber não, né? Então, aí complica, né? Então, o Brasil, nesse sentido, a gente tem vivenciado muitas coisas difíceis, mas talvez até como uma preparação, né, para que a gente não se desespere quando algumas provações maiores ainda possam vir a ocorrer, né? Então, além disso, o Brasil tem tudo para ser realmente a pátria do Evangelho e o coração do mundo, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o livro de Humberto de Campos, né? Seu povo é sofrido, trabalhador, corajoso e, acima de tudo, fraterno. Em lugar algum do orbe terreno pode-se ver a miscigenação de raças que existe em solo brasileiro, aceitando o povo hospitaleiro a todos os que adentram seu território, exemplificando o dístico de Ismael, trabalho, solidariedade e tolerância, né? Sim, meus amigos, em lugar algum do mundo existe um ambiente saturado de vibrações da fé e espiritualidade superior como no Brasil, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Como no Brasil, onde o povo sofrido e faminto vive de esperanças, tendo o Evangelho de Jesus como sublime roteiro, né? Lembrando que esse livro foi escrito também numa época, né? O copyright dele é de, acho que é 90 e, deixa eu ver aqui, 97, junho de 97. Então,
A situação do Brasil também em 97 era bem diferente da situação de agora, em alguns aspectos, né? Houve uma evolução em vários aspectos, em outros mais ou menos, né? Então era mais crítica a situação, né? Talvez a situação de miséria mais crítica, né? Hoje em dia ainda existe muita miséria, existe sim, né? A gente percebe que tem havido uma mudança com relação às favelas, né? Projetos sociais, muitas coisas têm ocorrido, né? Mas a segurança ainda hoje em dia parece que está um pouco mais difícil, né? Questão de drogas, de criminalidade, né? Então, nesse aspecto, eu não sei se melhorou ou não, me parece que piorou, né? A impressão que a gente tem, não sei. A Rosarinho está perguntando, Ale, mas a Europa está vivendo tempos muito difíceis, será também uma preparação? Ah, você quer saber, Rosarinho? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. A gente acha que os problemas, como diz Joana de Ângeles, né, a gente acha que os problemas na nossa vida são anomalias, né, que a gente não tinha que estar passando por nada disso, né. A gente quer se desfazer o mais rápido. É lógico, a gente tem que trabalhar por resolver os problemas, né. Mas a gente fica tratando como coisas que não deveriam estar ocorrendo. Anomalias, e não são. São preparações, são desenvolvimentos, são oportunidades de crescimento, né? Fazem parte do organograma da, da nossa evolução, né? Do fluxograma da nossa evolução. Tá? Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui que nós já estamos na hora também, né? É, vamos dar uma paradinha aqui. Na semana que vem a gente continua. Nós temos um bom trecho ainda para terminar esse capítulo, né? Depois a gente termina, tá, pessoal? Então, para não ficar cansativo aí, nós vamos já finalizando, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por nós termos essas informações que nos fazem ver as mesmas coisas com olhos diferentes, o que ajuda muito, porque conforme nós enxergamos, nós passamos a sentir as situações de forma diferente. E conforme nós sentimos, nós passamos a agir também de forma diferente, reagindo aos acontecimentos com muito mais consciência, com muito mais equilíbrio, muito mais discernimento que precisamos ter. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, envolvendo em tua luz o nosso Brasil, mas não apenas o nosso país, todos os povos, todos os países, porque sabemos que já moramos em muitos lugares. E não apenas porque moramos em muitos lugares, mas também porque em toda parte onde há os filhos de Deus espalhados, a vida espalhada em todos os quadrantes do nosso planeta, do universo, estão irmãos nossos em evolução, sejam nos reinos inferiores, sejam nos reinos, no reino nominal, sejam nos reinos espirituais, mais evoluídos, angélicos. Somos todos a comunidade de filhos do nosso Pai Criador, com o mesmo potencial, com as mesmas oportunidades, pois a injustiça não existe na obra do Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais este estudo. Que a Tua luz nos ilumine os caminhos e que a cada dia estejamos mais preparados para as mudanças que ocorrerão. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem. Então nós vamos finalizando por aqui. Um abraço, tá? Todos que estiveram conosco, a Maria Campos, a Rossana, a Tânia, a Silvia, Maria Costa, a Ana Cláudia. Quem mais está com a gente aqui? Vamos ver.
Adriana, Beatriz. Quem mais aqui? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Um grande abraço, pessoal. Pessoal que está no Facebook, no YouTube também, tá? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Hoje, sexta-feira de novo, hein? Sabadão já tá aí de novo. O tempo tá voando. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço. Até mais.